Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente fazer aqui o balanço do dia, né? O encerramento das negociações para a soja lá na Bolsa de Chicago. Dá para dizer que foi um dia positivo, não encerrou no melhor preço do mercado do dia, mas enfim, encerrou aí com altas de 6 até quase 7 pontos nos primeiros vencimentos e altas menores para o segundo semestre. Por exemplo, novembro subiu 2,5, setembro subiu 0,75, menos de 1 ponto. Mas a gente quer entender, obviamente, quais foram as motivações dessa variação lá em Chicago hoje e, mais do que isso, entender o viés dos preços da soja no mercado internacional. E para nos ajudar nesse entendimento, temos a presença de Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente, ajudando a gente a entender essa movimentação do mercado. E, Ginaldo, eu começo te perguntando dessa postura mesmo do mercado hoje, né? Teve fundamentos, pelo que eu vi, que justificaram aí essa variação dos preços, e eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho desse dia hoje lá em Chicago. Ginaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Alex, o dia hoje foi muito bom. Eu diria que se nós formos tentar colocar tudo que existe aí, nós vamos demorar 1 hora, e não é essa a pretensão. Realmente o mercado hoje só já trabalhou dos dois lados, trabalhou em baixa, depois trabalhou em alta, mais alta ainda. Ele está encontrando uma resistência aí nesses 14,25, por aí, 14,30. Mas hoje o dia foi recheado, Alex, de informações, meus amigos que nos ouvem. Nós temos algumas informações que saíram e que a gente foi buscar também. E eu diria para você que hoje também tivemos Conab, que não alterou basicamente a safra, aumentou um pouquinho a safra brasileira, muito pouco, aumentou um pouco mais a safra de milho, mas o dia foi recheado. A China fez um cancelamento de 216 mil toneladas de soja americana, lá nos Estados Unidos, safra velha, 216 mil toneladas, mas em compensação comprou 264 mil de safra nova. Ela fez uma salada hoje, ela comprou 260 mil toneladas de trigo de safra nova e também comprou 99 mil toneladas de milho de safra velha, tudo isso lá nos Estados Unidos. Se não bastasse isso, o mercado está numa grande expectativa, porque amanhã nós temos o relatório de Supply Demand, é um relatório muito importante. Sabemos que o USDA não vai fazer grandes ajustes, não vai mexer em área, porque a área é só lá em junho, mas sabemos que amanhã ele pode simplesmente lavar as mãos, mais ou menos como Pilatos, e dizer, não, fica tudo igual, não vou mexer, não vou... Mas ele poderá também alterar já, e eu vou dar dados significativos e importantes. Olha, o USDA tem uma previsão de exportação de soja de 2 bilhões 250 milhões de bushels para esse ano, que vai até agosto, 2,250. Já tem hoje, no dia 1º de abril, está vendido 2,232, ou seja, falta 18 milhões de bushels, que não é nada, ou seja, 99,2% já foi vendido. E ainda tem 5 meses pela frente, abril, maio, junho, julho e agosto. 5 meses. O USDA também no milho. Hoje nós fomos até certo ponto surpreendidos, porque se achava que o milho, que tem uma previsão de exportação de 2,6 bilhões de bushels, ou seja, 2 bilhões e 600 milhões de bushels, já se vendeu 2,617. Já se vendeu mais do que o previsto de milho americano e ainda faltam 5 meses.
Isso quer dizer que o uso amanhã poderá fazer um grande ajuste no milho, né? Poderá fazer um grande ajuste no milho, e na soja, necessariamente, ele poderá não querer mexer, aumentar tipo 15, 20 milhões de bushels só, passando de 250 para 2,270, aumentando ou reduzindo, perdão, o esvagamento, compensando com o residual, reduzindo. Ele poderia até aumentar amanhã os estoques de 119 milhões de bushels que está previsto, poderia ir para 130. Isto, ou simplesmente baixar para 110, no fundo, isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença são os números que esses dados, números que eu te dei, que já venderam tudo aquilo que estava previsto e, consequentemente, o relatório de amanhã veio igual, tudo igual, não vai valer nada, porque 15 minutos, meia hora depois, ninguém vai dar bola mais para os números e o mercado, na minha opinião, vai puxar para cima. É isso que eu vejo para amanhã, Alex. Então, é isso que eu vi hoje e é isso que eu posso dizer a vocês. O milho também puxou em Chicago, fez toda essa alta em Chicago, ele trabalhou no 0 a 0 e fez essa grande alta em Chicago. Também teve a influência da safrinha brasileira. O Brasil não tinha importância na sua safrinha, mas agora nós falamos de uma safrinha de 80 e tantos milhões de toneladas e a seca, o tempo está seco no Mato Grosso do Sul, no Paraná, Goiás, então isso daí também está pesando. Uma outra coisa que também tem que ser levada em consideração é em que pese. Tem gente falando, não, o clima americano está bem. Não, não está bem. É preciso olhar o Drought Monitor. Se você olhar o Drought, você vai verificar que as Dakotas, tanto a Dakota do Norte como a Dakota do Sul, e logo embaixo da Dakota do Sul, você tem o Nebraska, aquela região está no vermelho. Você puxa um pouquinho para a direita, no sentido leste, você tem o estado de Iowa. O noroeste de Iowa também tem vermelho. Então, e lá embaixo você tem o Texas com uma área muito abrangente que está seco. O Texas tem sua importância no milho, no trigo. Então, o clima americano, as chuvas para os próximos 10 dias, tem boas chuvas no sul, por exemplo, Mississippi, Geórgia, toda aquela parte ali, Louisiana, tá? Mas não tem muita chuva na área central do Corn Belt. Mas o problema está localizado nas Dakotas, no Nebraska e uma parte de Iowa, uma pequena parte de Iowa. Então, tudo isso aí forma vamos dizer, um conglomerado que vai naturalmente dar suporte aos preços. E o relatório de amanhã, na minha opinião, é um mero relatório. Se você disser, não mudou nada, está tudo igual, ou se mudou alguma coisa, 10 para lá ou 10 para cá, também vai estar tudo igual, porque o mercado vai dar bola meia hora e depois vai olhar os números e vai dizer, gente, não tem soja, o milho está apertado, e o milho safrinha do Brasil também não entrou e nós vamos puxar os preços um pouco mais para cima para, com isso, tentar, vamos dizer, fazer um contingenciamento através da demanda. É isso que eu vejo, Alex. Muito bom. Ginaldo, vamos então por partes aí. Vamos pegar primeiro essa parte do cancelamento de compras. O que a China quis dizer com isso, Ginaldo? Porque ela cancelou o pontual, né, o imediato, mas comprou futuro, né? Eu acho que foi um mero switch. Ela fez um spread, mudou safra velha vale mais do que safra nova, né? Você vê o spread de tela, aí $1 e lá vai muitas coisas.
Então, eu acho que a China simplesmente não precisa de soja no imediato e trocou pelo futuro, porque no imediato ela trocou soja mais barata, né? Então ela fez uma composição. Mesmo porque os estoques americanos são altos, eles naturalmente aproveitaram o spread, venderam mais caro e naturalmente vão comprar no Brasil mais barato. É Pois isso que eu é. vejo, Alex. Nesse ponto Não que eu, vejo que... nesse ponto que eu queria Sim, chegar, isso é benéfico para o Brasil, Ginaldo? não tenha dúvida, Alex. Tudo aquilo que eles deixam de comprar lá nos Estados Unidos de safra velha, ou seja, até agosto, eles vão comprar no Brasil, indiscutivelmente. Então, isso é bom para o Brasil. Agora, não vejo, não foi simplesmente um cancelamento. Ele cancelou safra velha, comprou safra nova, fez seu spread, o spread existe em tela, o spread também existe em prêmio, tudo isso aí. Então, os chineses naturalmente tiraram proveito dessas 260 mil aí e fizeram essa composição. Mas isso não é um bicho sem cabeça. Para que isso pudesse mexer com o mercado, precisaria que a China viesse se cancelasse amanhã, ou depois, ou a semana que vem. Eu vou cancelar 1 milhão de toneladas. Uhum. Bicho, aí quando você cancela 1 milhão de toneladas, você está dizendo que está cancelando algo como 35 milhões de buchos, mais ou menos. Aí sim, esse tem um peso. Se cancelou 35 milhões de buchos, aí isso vai sobrar no estoque, vai aumentar o estoque. Não foi isso. 260 mil toneladas, nós estamos falando aí de 10 milhões de buchos. Não é nada. Não é nada. Muito bem. Então, Agora, e essa compra de milho, Ginaldo? A China vem acelerando essa compra de milho dos Estados Unidos já há algumas semanas aí, né? Como é que você enxerga isso e qual o potencial disso interferir aí na formação de preço? De milho, obviamente, de soja também. olha, Alex, eu vejo o seguinte, essas compras de milho aí que a China vem fazendo, vamos dizer, constantemente nos Estados Unidos, eles vão dar sequência, porque é o país que tem a maior oferta de milho disponível, né? Teve uma quebra muito grande de milho na Argentina, a safra de milho no Brasil, basicamente, ainda, vamos dizer, a grande safra, que é a safrinha, 80 e poucos milhões de toneladas, foi plantada recentemente, então isso só vai ter milho lá para julho. Então, onde é que eles têm milho para comprar? Nos Estados Unidos. E eles estão, naturalmente, em que pese que a China teve alguns problemas de febre suína, algumas perdas em algumas localidades na região sul do país, eles vão naturalmente isso não diminuiu a sua demanda. Para que isso acontecesse, era preciso que acontecesse algo muito mais grave. Eu diria que a China vai continuar comprando milho e vai buscar aonde tem, e aonde tem milho disponível. É nos Estados Unidos, indubitavelmente, eles vão continuar comprando lá, e isso vai dar suporte ao preço de milho, vai dar suporte ao preço de trigo e vai dar suporte ao preço de soja. Nós vimos uma coisa, Alex, semana passada, lá em Kansas, o preço do trigo na Bolsa de Kansas estava mais barato do que o preço do milho físico próximo a Chicago, para você ter uma ideia. Então, o milho sempre teve, tipo assim, $1,50, $1,40, $1,70, dependendo. O trigo sempre foi mais caro do que o milho. E, de repente, o milho estava ali, está 0 a 0, está na diferença de tela, mas no físico americano aconteceu esse fenômeno a semana passada. Então, você tem que olhar que os preços estão distorcidos. Hoje de manhã, no meu morning, eu disse o seguinte, gente, ou a soja está muito cara, ou o milho está muito barato. E quando você analisa e faz a conversão, de que 2,2 buchos de milho é mais ou menos 2,2, 2,3 um bucho de soja,
você vê que a diferença realmente é grande. Você precisa hoje de 2,7, 2,8, claro que hoje não acompanhou, mas a soja parece que o milho parece que é o que está barato. Não é que a soja está cara, é que o milho está barato. Então, esse milho puxando, ele vai dar sustentação ao preço da soja. E, meu amigo, eu não sou nenhuma pitonisa, nenhum profeta, mas de qualquer maneira eu vejo que os preços ganharão suporte daqui para frente ainda mais. Muito bem. E principalmente porque agora vem o mercado climático, certo, Ginaldo? Você mesmo já pontuou aí a questão da condição que não é tão favorável assim quanto está se falando, que tem pontos específicos de produção lá nos Estados Unidos que estão sofrendo. Agora, isso é um problema para o milho ou também já é uma indicação de problema para a soja? Pergunto isso porque o milho já está sendo plantado, a soja ainda vai ser plantada, certo? Certíssimo, Alex. E aí você pode concluir dizendo, eles não plantam tanto milho, vão plantar mais soja, não é isso? E aí depois o clima se ajusta, vira uma super safra de soja. Aparentemente isso poderia acontecer como já aconteceu no passado. Mas veja bem, nós tivemos aí agora divulgado essa semana o plantio do milho em 2%, dentro basicamente da normalidade. O ano passado estava atrasado. Nós tivemos duas safras, foram duas safras que o plantio, de um modo geral, andou um pouco atrasado. Tanto é que na safra desse ano passado, agora, eles escolheram menos soja do que se esperava. Tiveram quebra, tanto na produtividade do milho como na produtividade da soja. Então, eu diria para você, Alex, que essa questão do clima ainda é muito cedo para nós darmos tanta importância, mas não podemos deixar isso de lado sem olhar. O milho hoje poderá, vamos dizer, o que avança direto, porque nesse momento o clima seco prejudica mais o milho, mas poderá prejudicar também a soja no futuro. Aí você pode dizer, bom, ele prejudicou o milho, não plantou o milho, mas poderá plantar mais soja. Poderá, mas isso é lá na frente, a gente só vai saber lá depois. Por enquanto, é o milho que está é a bola da vez, entendeu? E de qualquer forma influenciando na soja, ou Com positivamente ou certeza. negativamente. Exato. Muito bom. Ginaldo, e Brasil, hein? Eu pergunto porque hoje a gente teve alta em Chicago, mas a gente teve queda do dólar. E daí, como é que ficou para o produtor brasileiro? Olha, ficou basicamente negativo, porque a queda do dólar foi muito maior do que a alta de Chicago, né? Os preços de manhã, por exemplo, Paranaguá, São Francisco do Sul, 1,73, 1,7350, 1,74 talvez, quando o dólar estava melhor, e ele fechou aí nessa faixa de 1,72, tanto São Francisco como Paranaguá. Ou seja, o que a soja subiu foi descompensado pelo dólar, que caiu muito mais do que o que a soja subiu. Então, o Brasil ficou nessa daí. Mas uma coisa a gente está observando, Alex, e a gente tem que continuar nessa balada, porque os prêmios que no Brasil eram negativos, e nós vínhamos até agora carregando prêmios negativos, esta semana nós estamos tendo aí prêmios positivos. Você, por exemplo, vamos falar dos últimos 2 dias. Na terça-feira você tinha prêmios de 10 acima para a soja embarque maio. Ontem ele já se negociou a 5, depois negociou a paridade, voltou para 5, hoje já estava 10 acima. A tendência desse prêmio, na minha opinião, é que com a oferta reduzida na América do Sul, por que está reduzida? Porque o produtor daqui para frente está vendendo da mão para a boca, as indústrias, as tradings também não vão sair se alvoroçando aí, querendo vender tudo antecipadamente para depois de comprar. Então, elas têm que fazer um mix aí, fazer um back-to-back para poder ajustar suas posições. Então, a minha visão é que o prêmio
tem uma tendência a subir. E aí, independente de Chicago, se vai a $15, se vai a 14,70, no independente de Chicago. Então, eu acho que o prêmio vai melhorar e isso é positivo para o produtor brasileiro, independente de qualquer outra coisa que você possa analisar, como, por exemplo, o dólar. O dólar é um problema que a gente tem que levar em consideração que isso poderá mudar amanhã ou depois, mas por enquanto o dólar para baixo de 5,50 nesse exato momento, tem que ter fatores mais importantes politicamente falando para que possa influenciar o dólar e naturalmente a situação complexa do país em termos econômicos se ajustar um pouco melhor. Essa mudança de viés no prêmio, Ginaldo, ela está mais ligada a uma volta da China às compras ou uma demanda maior pela soja brasileira ou pelo comportamento retraído aí do produtor? Eu diria que mais pelo comportamento retraído do produtor. A China, na realidade, não comprou quase nada ultimamente. Eu acho que o mercado está correndo da mão para a boca. Tem também alguns detalhes que você precisa levar em consideração. Se lembra, a última vez que nós falamos da alta do frete marítimo, que foi um absurdo, né? Que subiu uma barbaridade. O frete agora já deu uma camada, já não há aquela corrida tão grande para o frete. Então, à medida que o frete sobe, o prêmio cai, tem que tirar de algum lugar. Então, o frete agora está se ajustando e, evidentemente, o prêmio está se ajustando do outro lado também positivamente. Então, eu diria para você que não é simplesmente um problema da falta da China ou da presença da China, é mais uma questão de ajuste de preços. Então, teve o lado, vamos dizer, da questão dos fretes, mas também tem a questão que o produtor brasileiro está trabalhando da mão para a boca, vamos dizer assim. Essa ausência da China te preocupa, Ginaldo? Não, não me preocupa de jeito nenhum, Alex, mesmo porque, eu vou te dizer, a China poderia chegar amanhã ou depois e cancelar 1 milhão de toneladas de soja lá nos Estados Unidos de safra velha. Aí sim, você está falando de 35 milhões de bushels, aí poderia pesar. Mas a China precisa comprar. Em que pese que o USDA estimou, que tem muita gente que falou de 100 milhões de toneladas, que seria a demanda da China, eu particularmente já te disse isso há bastante tempo, venho trabalhando com a China entre 104 e 106 milhões de toneladas que eles deverão importar esse ano, mesmo com essas questões pequenas de febre suína aqui, ali, mas por enquanto eu não me preocupo com a China. A China vai continuar comprando, eles se repuseram o rebanho, essa questão de ter que queimar alguma parte do rebanho aqui, é um tico-tico muito pequeno e espero que isso não passe disso aí. A China não me preocupa, eles vão seguir comprando, eles compraram muita soja americana, por isso os números que estão aí, que eles já compraram quase toda a soja, vamos dizer, os americanos venderam quase toda a soja, grande parte foi para a China. Se você pegar hoje a soja, 99,2% da soja americana vendida, quanto foi para a China? 59,2%. 8% para o México, 27% para a comunidade europeia, 4% para o Egito, 30% 3% para o Japão. Então, se você pegar esse montante de soja vendida, eles venderam quase 60% para a China. Então, eles compraram muita soja na China e, evidentemente, daqui para frente vão comprar soja até agosto, soja sul-americana, principalmente aqui no Brasil. Então, não me preocupa, não. O produtor brasileiro bom tamanho, está tranquilo, é preciso abrir o olho, as oportunidades, mas a tendência do mercado hoje é uma tendência de um mercado bem comportado
comportado e estruturalmente tranquilo. Não existe assim um grande, vamos dizer, risco do desabar. O preço só desabaria hoje se a China chegasse, comprasse e devolvesse, cancelasse, aí sim. E aí o maior não teria razão para preços mais altos. Ô, Ginaldo, só para confirmar, a gente teve aí uma falha de conexão. Se a China o quê? Se a China cancelasse compras, é isso? Eu que estava dizendo que não, nesse momento nós não temos um grande risco dos preços caírem. Nós teríamos um grande risco, sim, se a China cancelasse lá 1 milhão, 2 milhões de toneladas, aí sim, Tá. isso pesaria fortemente, porque aumentaria os estoques, cancelando os embarques da China, aumentaria os estoques. Então, é isso que eu vejo. Eu não vejo algo além de um cancelamento da China, eu não vejo nada que pesando nesse mercado, pelo menos até o final de junho, por aí, porque lá em junho você sabe perfeitamente o que vai acontecer, né? O USDA vai fazer o ajuste lá em 30 de junho, isso só vai sair no relatório de julho, vai sair o relatório de área de plantio, vai fazer o ajuste. E esse ajuste aí você poderá ter uma área muito maior do que os 87,6 que foi anunciado pelo USDA. Esse número de 87,6, com esses preços aí, os produtores americanos, eu conversei com vários produtores, entre domingo e segunda-feira, produtores de Iowa, Nebraska, produtores de Illinois, produtores de Ohio, e eles disseram, olha, com quem eu conversei foi unânime em dizer, eu não vou deixar de plantar áreas com esses preços que estão aí. Seria burrice minha jogar dinheiro fora. Então, eu não estou aqui para perder dinheiro. Eu vou plantar a área. Então, imaginamos, dizem eles, que os outros estados, outros produtores de outros estados vão plantar, não vão deixar essa área sem plantio. É uma coisa natural, é econômico, é cultural. Isso. Por que eu vou deixar de plantar áreas, vamos dizer assim, que estão na reserva, que estão, vamos dizer, nos borders, nas divisas? Eu vou deixar de plantar com esses preços que estão aí? Não vão deixar. Então, o USDA lá na frente pode ajustar e essa área poderá voltar aí para 89, 90. Outra coisa, o USDA colocou naquele 50,8 de produtividade. Um yield de 50,8 é muito conservador. Hoje, com a tecnologia americana, se o tempo ajudar, se não houver problemas climáticos, repito, aí você poderá ter uma safra, vamos dizer, uma produtividade de 52, 52,5. Aí a coisa muda. Com os 90 milhões de buchos de acres e uma produtividade de 52,5, aí você vai para uma safra de quanto? Quase próximo a 130 milhões de toneladas. Aí, meu amigo, deixa eu ver aqui, 90, 52,5, você passaria 20, você vai para uma safra de 128,5. Aí você já começa a contrabalançar, né? Então você começa a ter uma oferta maior, etc, etc. Aí o estoque final da safra nova seria maior. Mas isso, por enquanto, é muito cedo. Temos que ver e esperar, porque lá na frente é que o USDA vai ajustar essa questão da área. Muito bem. Ginaldo, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez por dividir com a gente sua experiência e seu conhecimento aí. Volte sempre, meu amigo. Meu caro, um grande abraço para você, para todos aí, para os ouvintes que nos escutam. Fiquem com Deus. E amanhã, vamos lá,
Amanhã é aquela história. Meia hora de mercado, eles vão dar bola tal número foi isso, foi aquilo. Depois eles vão esquecer aquilo e devem puxar o mercado. Muito Tá, bem. um abraço. Valeu, Ginaldo. Abraço para você. Obrigado. Tá aí, Ginaldo de Souza aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado da soja. E também comentando aí um pouquinho da dinâmica da comercialização do milho lá em Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações por lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. A soja para maio, 14 dólares e 15 centes por bushel, subiu 6,5 pontos. Para julho, 14 dólares e 9 centes por bushel, subiu 7 pontos mais 75. Para setembro, 13 dólares e 2 centes por bushel, alta de 0,75. E o novembro, 12 dólares e 73 centes por bushel, 2,5 de elevação. Vamos aos números do milho. Para maio, 5 dólares e 79 centes por bushel, 19 pontos mais 25 de alta. Julho, 5 dólares e 62, 16 pontos de alta. Setembro, 5 dólares e 10 centes por bushel, 10,75 de elevação. E o dezembro, 4,94, uma alta de 9 pontos mais 95. Mais 25, desculpe. Vamos lá, o trigo, maio, 6 dólares e 28 centes por bushel, 12,5 de elevação. Para julho, 6 dólares e 30 centes por bushel, 14,5 de alta. Setembro, 6 dólares e 32 centes por bushel, 13,75 de elevação. E o dezembro, 6 dólares e 36 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.